Olá, gente! Bem-vindos de volta ao canal. Estou aqui na sequência para gravar um vídeo falando sobre a minha experiência do certificado do Instituto Goethe. Para quem não sabe, o Instituto Goethe é uma associação que promove o conhecimento do idioma alemão. Eu recentemente tive que fazer uma prova para conseguir o certificado de proficiência. Fiz o B2, passei. No vídeo anterior eu expliquei um pouquinho mais como funciona essa questão de certificado de proficiência em alemão pelo Instituto Goethe, como funciona essa questão das provas e tudo mais. Então, se você tem interesse em saber mais informações gerais, posso deixar o link aqui deste vídeo, ou então volte um vídeo para assistir. E agora eu vou falar um pouco mais sobre a minha experiência da prova em si. Bom, quando eu soube que eu teria que provar meu conhecimento de alemão, eu saí procurando na internet quais eram as minhas opções, porque não existe apenas o Instituto Goethe que oferece certificado de proficiência em alemão, existem outros, mas eu conhecia mais os certificados do Instituto Goethe. Eu já tinha feito há uns anos atrás, há vários anos atrás, um curso preparatório para o B1 e B2, então resolvi me arriscar num certificado do Instituto Goethe e comecei a procurar instituições aqui na Suíça que ofereciam a aplicação dessa prova. Eu descobri que essa prova era aplicada em Winterthur e na Universidade de Friburgo, na parte francesa aqui da Suíça. Aqui em Berna, onde eu moro, por incrível que pareça, essa prova é oferecida apenas para estudantes, então eu, como não sou mais um estudante, não poderia mais me inscrever. Em Winterthur também era uma opção, mas fica um pouco longe da minha casa, eu teria que ir até Zurique, Zurique ainda esticar mais até Winterthur. Como a prova dura o dia inteiro, eu tinha que estar lá muito cedo, não era muito viável para mim. Então eu escolhi fazer em Friburgo, na Universidade de Friburgo, que tem convênio com o Instituto Goethe e oferecia a prova 2 vezes por ano. Então eu fiz em novembro do ano passado e me inscrevi mais ou menos em setembro, faltando 2 meses para a prova. Fiz a inscrição online, quer dizer, online assim, eu baixei o formulário online, mas a inscrição é feita pelo correio. Isso é diferente assim de algumas instituições, né? Depende. Como eu estava fazendo pela Universidade de Friburgo, eu tinha que fazer pelo sistema da Universidade de Friburgo, que era assim: se eu for fazer em Winterthur, aparentemente era possível fazer tudo online mesmo, mas nesse de Friburgo tem lá o formulário, você coloca o seu nome, qual é a prova que você quer fazer e tudo mais, confirma o valor, a data que você quer fazer de acordo com a oferta deles, né, com o dia que eles estão dizendo que vão aplicar essa prova. Fiz o pagamento de 330 francos, fiz uma transferência bancária, coloquei a cópia do comprovante e mandei tudo pelo correio. Depois recebi um e-mail confirmando que eles tinham recebido o pagamento, que 2 semanas antes da prova eu ia receber uma carta com mais informações sobre a prova, como que ia ser o Ablauf, né, assim, o procedimento, a programação do dia, assim, né, de hora por hora, de como que ia ser essa prova e tudo mais. Mas eu sabia que a prova começava às 8 da manhã e podia durar até às 4, 5 da tarde. Então você tem que, né, estar disponível todo esse dia, o dia era um sábado. Então algumas semanas antes da prova eu recebi uma carta, tipo essa daqui, falando sobre o Ablauf do dia da prova. Basicamente, eles estavam agradecendo pela inscrição, tudo em alemão, né, obviamente, confirmando a minha inscrição na prova, dizendo que no dia da prova eu tinha que levar uma Ausweis, que é alguma identificação, e esta carta convite, no dia da prova, de que o meu número de Prüfungsteilnehmer, de pessoa que está fazendo a prova, era um número tal, o local, né, o endereço detalhadamente, até tem um mapa atrás que eles colocaram de como chegar lá, e o Prüfungsablauf, né, como que é a programação. Então a programação foi a seguinte: começava às 8h30, então das 8h30 às 8h40 era o Begrüßung und Einführung, que é as saudações, né, as boas-vindas, e as instruções de como ia acontecer a prova. Isso da prova escrita, né, começa com a prova escrita, que são 3 partes: Lesen, Hören e Schreiben, porque depois tem a prova oral. Aí eles escrevem assim: Schriftliche Prüfung, né, prova escrita, dia tal, não sei o que, a prova começa pontualmente, tarará, às 8h30 no auditório, e o seu Sitzplatznummer, o número do seu assento onde você vai sentar, já é pré-determinado, 27, não pode chegar e sentar em qualquer lugar. Era um auditório assim bem grande, tipo um anfiteatro, alto assim, né, que as cadeiras iam crescendo, iam subindo. Então meu lugar era lá em cima, já estava lá com o meu número e tal, e aí às 8h30 começava, às 8h30, 8h40 o Begrüßung, 8h40 às 10 era o Lesen, né, são 80 minutos de leitura. A leitura o que que é? Tem um texto, não só um, são divididos em 4 partes, eu até anotei aqui. Eu anotei até aqui no envelope que tava comigo lá, mas eu anotei tão pequenininho que nem eu mesmo entendo minha letra. Mas eu entendi aqui, me lembro também, que eram 4 partes. Então são 3 textos, parte 1, um texto e algumas perguntas para você
de interpretação de texto, né? Pra você responder de acordo com o texto que você leu. Só que não é um textinho assim, um parágrafo, 2 parágrafos, não. É uma página inteira, às vezes até uma página e meia. O outro também era um texto sobre paternidade. O 3 era um texto sobre Einsamkeit, sobre solidão, né, sobre ser sozinho. E o outro, a parte 4, era para você completar. Então tinha um texto bem grande e umas palavras assim, umas lacunas faltando para você completar com o que for. Não era para completar só sobre preposição ou verbo, não sei o que. De acordo com o seu entendimento, tinha várias lacunas, você tinha que colocar uma palavra qualquer da sua cabeça que você achava que combinava ali naquela lacuna. Essa pra mim foi a parte do lesen, né, da leitura. E assim, no anfiteatro a gente vai sentado, né, um perto do outro, tinha uma pessoa assim, tipo, menos de 1 metro assim de mim, o outro aqui também, o outro na minha frente, mas as provas são diferentes, né? A pessoa que tem essa prova assim desse lado é uma prova, eu tinha outra prova, a outra pessoa tinha a mesma prova que aqui, sempre pulava um, né? Então assim, não dava nem pra olhar pro lado se quisesse ver a resposta do outro. E mesmo assim, tava todo mundo preocupado com a sua prova mesmo, ninguém tava olhando pro lado, mas só por questão de curiosidade mesmo, não era a mesma, não tinha todo mundo a mesma prova, assim. Aí o lesen das 8h40 às 10. Aí tinha 20 minutos de pausa, a gente, né, podia entregar a prova e depois saía, ou eles pediam pra esperar até a prova acabar, o horário da prova acabar, ficar quieto no seu canto e depois saía, né? Aí você pode ir 20 minutos pra ir no banheiro, sei lá, fumar, fazer o que quisesse. Aí voltava das 10h20 às 10h55, era o Hören, era a escuta. O Hören é o quê? Ele vai tocar um CD, primeiro ela mostra lá, faz um teste pra ver se tá todo mundo ouvindo. Assim, a acústica é boa, teoricamente, mas dava pra ouvir ok e tudo mais. Esse foi chato, porque o menino tava do meu lado, na hora que começou, na hora da primeira questão, o menino do meu lado começou a bater o pé no chão, assim, fazendo tuc, 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 tuc. Aí eu, ai não, pelo amor de Deus. E a menina do meu lado, você pode pedir pra ele parar? Na hora que estava fazendo o Hören lá pra eu escutar, pra eu poder responder a pergunta. E não repete, né? Não repete. Tem questão que repete, tem questão que não repete. Dessa não repetia. Ah, meu Deus. Enfim, essa aí eu perdi. Era em 2 partes. Era o Hören einmal, era a escuta uma vez, e aí você escutava o que fosse, era uma conversa, e você tinha que marcar, né? Era múltipla escolha, você tinha que marcar lá a pergunta que era feita de acordo com aquele texto. E o outro era de completar, né? Tinha um textão assim, e tipo um anúncio assim de jornal e tal, e com algumas informações e algumas informações falsas ou faltando, e você tinha que completar de acordo com o que você ouvia lá no CD. Essa parte, pra mim, foi a parte que eu fui pior, assim, eu fiquei bem frustrada por causa do garoto batendo o pé. Enfim, mas essa parte foi rápida, né? Às 10h55 tinha acabado, eram só 30 minutos. E aí depois tem mais uma pausa de 15 minutos e depois às 11h10, das 11h10 às 12h30, são 80 minutos, tem o Schreiben, que é a redação. A redação é assim, pra cada tipo de prova, eu era o B, né? Tem a pessoal que tava do meu lado era o A, eu era o B, aí A, depois B. Eu tinha o B. Cada um tem 2 opções de tema de redação, né? Eles oferecem. Primeiro tem que falar, o pessoal que tem prova A tem o tema 1 e tema 2, vocês escolhem qual, aí dependendo do que eles escolherem, eles recebem lá. E o pessoal do B, mesma coisa, tem um tema 1 ou 2, também diferentes da prova do A, a gente escolhe e recebia. E aí, assim, o meu tema era Fernsehen Lieferant von Kinderfantasie. Televisão, Lieferante, como fala? Tipo, aquele que entrega as fantasias de criança, alguma coisa assim. Falando sobre videogame, criança que fica muito tempo na televisão, não sei o que. Eles colocam, assim, algumas coisas, alguns temas que a gente tem que abordar, falar sobre pontos positivos, negativos. Tem alguns trechos que a gente tem que abordar e falar, ó, isso tem um mínimo de palavras, um mínimo de 180 palavras e tem 4 Abschnitte, né? 4 trechos, 4 temas, assim, que você tem que falar sobre daquele seu tema. Então, essa parte é um pouco, né? Leva tempo, você tem que primeiro pensar no que você vai escrever. É como redação também em português, só que tudo em alemão. E ainda na parte Schreiben tem a segunda parte, que é para você corrigir uma carta. Tem uma carta já pré-escrita e tem algumas palavras, né? De algumas frases que estão erradas. Eles não dizem qual, só tem um espaço do lado para você escrever qual é a forma certa. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser a ordem, pode ser, enfim. A frase não tá correta, escrito correto, você tem que escrever como seria o correto. Então também um pouco tricky também. Isso tudo dura 80 minutos. Não pode
pode ter nada, a gente tem que deixar a bolsa lá na frente com celular, não pode ter dicionário, caderno, nada. Se você quiser um lápis, você pode levar, mas coloca já a caneta, tá? Fica lá tudo no seu lugar, que é pré-determinado. Eu levei só uma garrafinha de água e mais nada. Aí toda vez que eu saía, né, no intervalo da sala da prova, eu pegava minha bolsa, pegava o celular e tudo mais, mas se não, tinha que deixar tudo lá na frente. Lá na frente ficava aquele monte de bolsa, de mochila de todo mundo, de casaco. E depois disso, né, depois do Schreiben, já teve tudo, já teve o Lesen, Hören, Schreiben, né, a leitura, a escuta e a escrita. Aí falta a prova oral, né, o Mündliche Prüfung, que é também um horário pré-determinado. Normalmente é em dupla. O meu foi pré-determinado para as 4h30, ou seja, eu tava terminando a prova ao 12h30 e depois eu tinha até as 4h30. Então eu fui na cidade, né, peguei o ônibus, fui lá no centro de Friburgo, almocei, dei uma volta, falei com minha mãe, não sei o que, e voltei pra universidade um pouquinho antes e fiquei esperando a hora da minha prova na sala B33 também, que já é pré-determinado. Aí tem um preparatório, né, às 4h30 a sua prova, eles chamam, se você já estiver lá antes, eles chamam você pra sala, pra uma outra salinha, para fazer a preparação. Você recebe um papel com um tema, com 2 temas, e daí você tem que escolher, para mim acho que eram 2 anúncios, e você tinha que escolher um e escrever por que você estava defendendo aquele anúncio. E é de dupla. Você, era eu e outra estudante também de lá. Ela é da parte francesa e para ela estudar numa universidade na parte alemã, ela precisava ter esse certificado. Imagina, uma pessoa daqui, uma suíça, precisava também fazer essa prova porque ela era da parte francesa. Aí nós duas fomos na hora da prova lá. Aí tinha 2 professoras, não sei como é que chama, 2 avaliadoras, né, que estavam lá sentadas na nossa frente. Cada uma tinha que dizer qual é o anúncio que a gente tinha escolhido e por quê. E depois ela fazia alguma outra pergunta, se eu discordava dela ou não. Então assim, não é toda hora fazendo pergunta e resposta pra gente. Elas queriam mais que a gente, né, as duas que estávamos sendo avaliadas, conversássemos entre nós. Então por um lado é bom, né, que você não tá assim, fica tão intimidado assim no centro das atenções, só você sendo avaliado, você tá vendo a outra também. Inevitavelmente você compara também o seu conhecimento, né, o jeito que você fala, o seu sotaque, com a outra pessoa que está sendo avaliada. Mas independente, nós duas estávamos lá, né, esperando o melhor resultado, dando o melhor de nós. Então a gente defende, né, as nossas ideias lá do papel que a gente recebeu, do anúncio. Eu falei um pouco do meu, ela falou um pouco do dela, depois a gente entrou num consenso e pronto. E pronto. E é bem rápido a prova, depois de meia hora já acabou. Aí depois pronto, acabou, peguei o trem, fui embora e pronto, né, relaxei. Já tinha dado o meu melhor, já tinha passado, era aquilo mesmo, não podia voltar atrás. Eu achava que tinha ido ok, achava que tinha ido bem, mas que nessa você sempre fica pensando, pô, se aquele garoto não tivesse batido o pé na hora do listening, eu podia ter escutado melhor e respondido melhor aquela questão. Ah, eu podia ter escrito melhor isso, não sei o quê. Mas não adianta, já estava feito. Passaram umas 3 semanas e depois recebi na minha casa uma carta dizendo que eu tinha passado, e tá aqui, esse é o meu certificado. Goethe certificado B2, aqui você vê os níveis, né, que eu falei, ó, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Fica aqui em negrito o que você passou. Tá aqui meu nome e aqui embaixo meus dados, né, de onde eu sou, Rio de Janeiro, não sei o que. E aqui a minha nota. E aqui, ó, aparece até a tradução em inglês. Deixa eu me levantar aqui. E realmente, como eu disse, tá vendo que o listening, né, o Hören, eu não fui realmente muito bem, foi a minha pior nota. Mas tá aqui, ó, o máximo de cada módulo são 25 pontos, né, dá pra ver aqui. E do Lesen, né, da leitura, eu consegui 19 pontos. Na escuta, 18 de 25. Na Schreiben, né, na redação, eu consegui 19,5. E no Sprechen, né, na prova oral, também 19,5. Num total de 76, que é befriedigend, que é satisfatório, né? Não foi assim, ó, excelente. Aqui atrás tem uma explicação desse nivelamento, né, de como que é o resultado. Bem estrito também, ó. Você só se conseguir de 90 a 100 pontos é que é sehr gut, muito bom. De 89,5 a 80 é gut, é bom. E 79,5 a 70 é befriedigend, né, que é o satisfatório, foi o meu, eu tô aqui no meio, você vê que eu não fui nem tão excelente assim. De 69,5 a 60 é ausreichend, é suficiente. E quem tirou até 59,5 é nicht bestanden, ou seja, não conseguiu. Então, para conseguir, você tem que ter pelo menos 60 pontos.
Para conseguir passar e receber o seu certificado, você tem que ter pelo menos 60% de 100. Eu consegui 76, né? Foi ok, satisfatório, mas ainda não foi, assim, excelente. A gente sempre acha que a gente pode ser melhor, né? Eu acho que se eu tivesse, talvez, feito o B1, podia ter sido uma nota muito melhor. Se eu tivesse feito ainda, talvez, o C1, eu podia até ter passado, mas ia ter uma nota talvez mais baixa. Mas também vale salientar que eu não fiz nenhum, né, preparatório, não fiz nenhum curso, nem nada. Foi mais na garra mesmo, no conhecimento. Mas enfim, gente, o que importa é que eu passei, meu certificado tá aqui, era o que eu precisava, então eu fiquei muito feliz, satisfeita quando eu recebi isso aqui. Compartilhei até no Instagram e no Vlogmas que eu tava fazendo na época, do dia, né, quando eu recebi isso aqui, postei também, vocês devem ter acompanhado. E eu fiquei muito feliz, então tá aqui. Então essa foi a minha experiência com o certificado Goethe do B2. Se tiverem alguma dúvida, se eu tiver esquecido de falar alguma coisa, podem colocar aí nos comentários que eu vou tentar responder. Se você está aprendendo alemão e está procurando mais informações sobre certificado de proficiência em alemão e tudo mais, obrigada por ter assistido esse vídeo e vamos lá, força! Alemão não é fácil, mas não é impossível. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!